Dando início então ao nosso módulo 3 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, iniciamos agora o capítulo sobre aerodinâmica. Nesse capítulo, iremos fazer uma breve introdução, em seguida falaremos sobre polar de arrasto, CL máximo e eficiência aerodinâmica na decolagem. Então, a disciplina de aerodinâmica nós estaremos interessados então em descrever como que as propriedades como sustentação e arrasto, ilustrados aqui nesse diagrama esquemático de forças, como que elas se comportam. Então, o nosso objetivo é estimar as propriedades aerodinâmicas relevantes para a variação do desempenho, seja pontual ou de missão da aeronave, com um nível de fidelidade adequado, a fim de orientar o dimensionamento e a exploração do espaço de projeto conceitual. Então, esse é o objetivo nosso aqui desse módulo. Bem, então, falando agora sobre a polar de arrasto. Essa figura aqui do Torenbeek, ela ilustra como que o arrasto total pode ser decomposto. E essa decomposição ela pode ser feita de diversas formas, né? Seja pelo mecanismo físico de origem ou pela influência geométrica. Então, aqui a gente tem, começando de cima para baixo, o arrasto total, podendo este ser decomposto em arrasto de pressão e arrasto de fricção, e onde o arrasto de pressão pode ser ainda decomposto em arrasto induzido e arrasto de forma. Ou então, vindo aqui por baixo, a gente pode também decompor em arrasto de vórtex, arrasto de onda e arrasto viscoso. Então, o importante é que a gente busque ter consistência na decomposição escolhida com a modelagem que a gente for utilizar. Tá? Então, esse que é a parte mais importante aqui. Então, para a decomposição que nós adotaremos aqui ao longo do curso, nós estaremos falando então em termos de arrasto parasita subcrítico, que leva em consideração então as parcelas de fricção e forma devido à separação, ilustrado aqui nessa região vermelha. A gente tem a região verde aqui, que é o arrasto de onda, tanto em termos de forma e sustentação. E a gente tem aqui a última parcela em azul, que seria o arrasto induzido devido a vórtices. Então, dessa forma, a gente vai decompor então nossa polar de arrasto em coeficiente de arrasto parasita subcrítico, que a gente vai chamar de CD0, o fator de arrasto devido à sustentação, vamos chamar de K, o coeficiente de arrasto de onda, o CD wave, e depois a gente ainda vai compor aqui o arrasto de trimagem e produzir então a polar de arrasto para cálculo de desempenho. Começando então aqui com o coeficiente de arrasto parasita subcrítico, o que é ele, né? Então, aqui no Heimer, ele traz esse gráfico aqui de CD0 por Mach, né? Onde a gente tem então uma parcela que compõe esse CD0, é o chamado arrasto de fricção. Em cima dele entra aqui um termo de forma e interferência. E aí em cima aqui a gente ainda tem os chamados miscelâneos, vazamentos e protuberâncias, que então nós chamaremos aqui de excrescências, essas duas parcelas aqui. Então a gente tem fricção, forma, interferência e excrescências compondo essa região aqui do CD0 à esquerda do Mach crítico. E por isso que a gente chama então de subcrítico, a gente vai estar interessado em modelar como CD0 tudo que vem antes do Mach crítico, onde o Mach crítico ele é o menor Mach de voo para o qual a aeronave experiencia escoamento local supersônico, e a partir dali aparecem então ondas de choque, e com a formação das ondas de choque começa então a aparecer o arrasto de onda. Na nossa decomposição aqui, o arrasto de onda a gente vai tratar de maneira separada, e por isso que então a gente vai modelar aqui o CD0 subcrítico. Então, para esse CD0 subcrítico, ele pode ser construído contabilizando a contribuição de cada componente da configuração, que a gente chama de método PIL-TAP. Então, a gente vai ter então, a contribuição da asa, da fuselagem, das empenagens, nacelles, pilones e quaisquer outros componentes que estejam expostos ao escoamento. A formulação típica ela é dada da seguinte forma. A gente vai ter então o CD0 do componente I, ele é o produto de um fator de forma daquele componente, vezes um fator de interferência para aquele componente, vezes um termo de fricção, que é dado por um coeficiente de fricção daquele componente. E aí nós temos aqui à direita um gráfico do Nicolai que ilustra como que esse coeficiente de fricção é derivado. Ele é então em função do número de Reynolds, dado então pela densidade do ar, velocidade de escoamento, um comprimento característico daquele componente e a viscosidade.
E ele pode ser dado então para dois tipos de escoamento. Se o escoamento ele é predominantemente turbulento ou se existe laminaridade. E ainda o termo de fricção ele também é composto pela área molhada do componente, adimensionalizada então pela área de referência. Então essa formulação geral a gente pode escrever aqui para diferentes componentes. Então o Nicolai traz uma formulação para asa, que tem essencialmente aqui então o coeficiente de fricção e a área molhada, compondo então o termo de fricção. E a gente tem um outro termo aqui em azul, que é um termo de forma, que leva em consideração então um fator L, que caracteriza a localização